Boa noite a você, que bom que você está acompanhando essa série Viva a Plenitude. Estamos descobrindo um estilo de vida deixado por Deus, revelado para esse tempo em que estamos vivendo, tempos de dificuldade para o povo que vive no fim do tempo do fim, e nós fazemos parte desse povo. E o tema de hoje está aí, gorduras e frituras. Bom, antes disso, vamos dar uma olhadinha como Deus dirige o seu povo. Você lembra que nós vimos que desde o Éden, quando os nossos pais pecaram, saíram do Éden, Deus perdeu a sua comunicação direta com eles e foi se comunicando através de profetas. E foi assim com Noé também, quando pediu que Noé fizesse uma arca. Algo complicado, difícil, nunca tinha acontecido, mas Deus anunciou o dilúvio. Noé foi obediente, aceitou a revelação de Deus, se salvou e salvou a sua família. Abraão também, Deus orientou Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, e ele foi com fé. Pediu o sacrifício do filho, Deus o poupou, mas Abraão foi fiel. E assim vai ser durante todo o tempo, até o tempo do fim. O povo de Deus vivendo de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nesse grande conflito em que vivemos, como Deus age, você lembra, através de força, poder, armadura, antecipando a maneira como Satanás age. São as astutas ciladas, e através dos profetas Deus revelou essas ciladas. E o princípio que vivemos, Deus dá a revelação, pela fé seu servo se apropria e põe em prática. E aí se tornam os princípios de vida, gente. E são esses princípios que vão conduzir o povo de Deus até o fim. E para esse tempo, Deus tem uma revelação, especialmente nesse tema. E essa revelação está em Levítico 7. Olha o que diz, 3 palavras, gente. Levítico 7, 23. Não comam gordura. Muito claro, né? Não comam gordura. Hambúrguer, batata frita, salgadinhos, carnes. As gorduras estão em toda parte, dominando o cardápio de muitas pessoas. É interessante que já no Egito Antigo usava-se óleos vegetais para fritar alimentos. Então, ao paladar, essa prática parece saborosa estar lá. Mas veja o que a revelação nos fala sobre gorduras e frituras. A gordura cozida como alimento torna-o de difícil digestão. E é uma coisa interessante, né? Geralmente, se faz em alta temperatura, se cozinha um alimento para ele ficar mais fácil digestão. Mas veja, a gordura torna-o de difícil digestão. Já observou alguém fazendo aquele arroz refogado e tal, coloca o óleo, depois joga cebola, sal, aí sobe aquela fumacinha, aquele cheiro, aquele aroma irresistível está ali, né? Mas veja, tudo isso dificulta a digestão do alimento. E aí está, frituras em alta temperatura, especialmente frituras de origem animal. Ele se decompõe em ácidos gordurosos e glicerina. Em temperaturas mais altas ainda em outros produtos, como a acroleína, que tem efeito irritante sobre os órgãos digestivos. Provocam dificuldades na digestão, perturbações intestinais, como colites e fermentações intestinais. Sabe, quando a farinha ela é aquecida com a gordura em alta temperatura, a gordura forma como que uma espécie de invólucro ao redor dos grãos de amido, impedindo que na mastigação esses órgãos sejam atacados pela saliva. Somente depois, lá de dissolvida pela bile no intestino delgado, é que se pode efetuar a digestão do amido. Então veja, e acontece que a digestão do amido ela se faz na boca, ou seja, não há digestão desse amido. Ao ingerir gordura em grande quantidade, grande quantidade de sangue vai para o sistema digestório e aí fica longe do cérebro. Comidas gordurosas como carnes vermelhas, sopas, molhos de macarrão, à base de creme,
molhos de saladas cremosos, queijo, além de entupir os pensamentos, reduzir o desempenho mental, eles contribuem para uma morte prematura. E quanto às batatas fritas, gente? Uma delícia, não é? Mas experimenta fazer assada, muito saborosa. Quando quiser, deixa passar essa pandemia, venha comer aqui uma batata assada que a Del faz, uma delícia. E olha, quanto às batatas fritas, existe até uma marca que diz assim, né? E é impossível comer uma só. A aparência é convidativa, mas nada tem de inofensiva. Todo tubérculo, como as batatas, tem uma substância chamada glicoalcaloides. E essa substância, quando usamos em seu estado natural, esses alimentos, esses tubérculos, o sistema digestivo ele tem condições de dar conta. Mas quando a batatinha é frita, o que acontece? Normalmente você tem ali nessa figura 20 miligramas para cada 100 gramas. Agora, quando ela é frita, ela passa de 72 miligramas para cada 100 gramas. E o que acontece? Se descobriu que há no cérebro uma enzima chamada calinestesa. Olha que nome, hein? Colinestesare. E essa enzima ela é responsável por produzir que as correntes elétricas funcionem entre os neurônios. E aí o que acontece? Quando você come uma gordura, como a batata frita, ela impede que essa enzima no cérebro possa permitir que essas correntes elétricas aconteçam. E aí o que dá? Afeta a capacidade de pensar, julgar e o senso moral, gente, é afetado. Veja como as coisas ficam complicadas quando se usam isso. E recentemente médicos e nutricionistas, eles têm falado muito sobre a gordura e o seu efeito sobre a célula. Você tem aí as gorduras e óleos na dieta causam aglutinação no fluxo sanguíneo. Então veja, antes de você se alimentar, o sangue está dessa maneira assim, olha. Ele está dessa maneira. Agora, depois que você usa gordura na refeição, 1 hora depois, já começa o fenômeno da aglutinação. Depois de 4 horas após o uso de gordura, ainda está o efeito da aglutinação, que parece o do álcool, do consumo de álcool. 6 horas depois, ele ainda está lá. E ele só vai voltar ao normal 12 horas depois do consumo da gordura, gente. Imagine, 12 horas depois já vieram quantas refeições depois? Então, tudo isso provoca o entupimento das artérias. Você tem aqui essa imagem, você olha do lado esquerdo aqui, o recém-nascido, como é a sua artéria, o anel gorduroso e depósito. Depois a criança, o adolescente, o jovem adulto, acontece a ruptura ali quando não passa mais o sangue, a artéria completa é fechada. Só que assim, Deus é tão bom que quando você reverte os seus hábitos, as células se recuperam, gente. É uma coisa extraordinária. Em 2 anos é possível recuperar esse anel gorduroso e depósito. Em 2 anos, você mudando a sua dieta. Então, há esperança para você e para mim. Podemos fazer isso. E olha, se não for feito isso, as artérias entupirão. E com isso, sabe qual o resultado? A mente afetada, o cérebro vai se degradando. Olha aí a arteriosclerose. E é interessante que até nas múmias do Egito acharam esse problema, né? Vejam a progressão natural pensando na dieta americana. Veja o recém-nascido, depois as crianças, os adolescentes, os jovens adultos, aí a ruptura. Aí depois de 1 ano, uma mudança de hábitos começa a se recuperar, gente. É impressionante como o organismo se recupera. É algo extraordinário. Por isso que nós temos que... Olha aí uma vista da extremidade de uma artéria normal. O que acontece, gente?
A gordura de origem animal, quando entra em contato com o ar, ela oxida. Torna-se uma substância corrosiva. E quando a pessoa ingere esse colesterol oxidado, essa substância corrosiva entra na corrente sanguínea e ataca os vasos sanguíneos. Aí, como um mecanismo de defesa, o organismo envia cálcio na região e consegue neutralizar a ação corrosiva. Mas o que acontece? Enrijece a artéria e provoca a arteriosclerose. Está aí uma artéria normal, está ali uma espessura da artéria. Aqui nós temos uma artéria com arteriosclerose severa. Essa artéria está com 99% de acúmulo de colesterol e de placa. Apesar que olhando assim, né, quem é leigo, como que passa alguma coisa aí, né? E olha, você tem aqui uma moderada. Geralmente não há sinais de doença até que a artéria esteja 90 a 95% preenchida. Por isso, gente, que Levítico 7:23 já orientou: não coma gordura, não coma gordura. E olha, por isso que hoje muitos pensam que o maior índice de mortes é por câncer, mas na verdade não é. A causa principal é o sistema circulatório e doenças provenientes de seu mau funcionamento. Coração, derrame cerebral, entupimento das veias. No Brasil, somente de infarto morrem 700 pessoas por dia, gente. Olha que coisa. Esse livro aí fala que o efeito de uma dieta saudável na China. E veja que interessante, você tem aqui uma artéria que está parcialmente, quase totalmente entupida, ali na parte de baixo, você vê aquela parte que estreita ali, próximo àquilo que é uma vírgula ali. E é interessante, gente, que quando há uma dieta baseada em vegetais, como que os vasos, artérias se recuperam, como eles voltam a funcionar, como volta a irrigar aquela região de tecido que está ali. Algo muito especial acontece quando você muda os seus hábitos. Por favor, mude o seu hábito enquanto há tempo. E olha, nas doenças da modernidade, as doenças que mais matam no Brasil. Aparelho circulatório, veja, quase 300 mil pessoas. De câncer, quase 150 mil pessoas. Então, muito mais pessoas do aparelho circulatório. Está ali essa fonte aí, olha, Jornal do Brasil, Ministério da Saúde, 2005. E olha que interessante, os níveis de colesterol. No colesterol 200, há uma média de incidência de morte. Aí, olha, risco de doenças e de morte, cada 1.000 pessoas, 20 pessoas. E quando ele vai de 200 para 260, parece até pouco, né? De 200 a 260. A mortalidade sobe 400%. De 20 vai para 50, gente. É muita coisa. Olha que interessante, com essa dieta que nós temos gordurosa, como isso afetou a questão das mulheres também. Você olha na parte interna desse gráfico ali, e você vê como era no passado. A primeira menstruação de um adolescente era aos 16 anos e a menopausa acontecia aos 46 anos. Isso era em 1830. Mas com o aumento excessivo do uso de gorduras, e olha, gente, o problema, o que aconteceu hoje? A primeira menstruação acontece aos 12, para algumas acontece até mais cedo, e a menopausa aos 50. Então, com isso, a mulher fica mais exposta ao estrogênio. E qual o problema disso, gente? O problema disso é que o surgimento de câncer de mama, formação de tumores, tudo isso acontece. E olha, aí estão as gorduras saturadas, né? As carnes, ovos, os laticínios. Veja, esses queijos, manteiga, esses alimentos gordurosos, gente, que são alimentos, não deveria estar no nosso cardápio. Agora sim, isso sim, gorduras insaturadas, milho, nozes, semente de girassol, linhaça, azeite de oliva, abacate, amendoim, óleo de girassol, essas são gorduras insaturadas,
que se pode usar. Agora, outro tipo de gordura até está sendo tem sido combatido muito nos últimos anos, é a gordura trans. Gorduras vegetais hidrogenadas, margarinas sólidas ou cremosas, carnes vegetais, que fazem aí esses alimentos que estão sendo mostrados aí em abundância. Que dá até água na boca de quando você olha, mas não contribui para a sua saúde. Agora veja o paralelo entre a dieta e o colesterol. Você começa ali do lado esquerdo, você tem o índice de colesterol 235, mas veja, 4 semanas com uma alimentação livre de gordura, olha, de 235 baixou para 155, gente. Só que veja, 4 semanas, volta de novo, lá 270. Depois 100 livre de gorduras, volta a 160. Percebe como faz toda a diferença a gordura para o colesterol. Em Folha de São Paulo, veja, 30 de agosto de 2007, veio uma reportagem dizendo: dieta rica em gordura faz mal ao cérebro. Diz a reportagem. Olha uma frase. Mais um ponto contra a obesidade. Uma dieta rica em gordura não apenas faz mal ao coração, como também agora se descobriu, é danosa ao cérebro. Isso abre caminho para o desenvolvimento de uma das principais doenças de que se tem de quem está acima do peso, que é diabetes tipo 2. Não vou ler tudo que está aqui, mas a diabetes tipo 2 é um problema. O que acontece? É uma falha no cérebro que faz desenvolver a doença. Veja lá nos pontos 1, 2, 3, 4 que estão à direita ali. Existe um grupo de neurônios que é particularmente sensível à glicose. Quando o nível de açúcar sobe no sangue, essas células disparam ordens para o organismo restaurar o equilíbrio. E aí o ponto 4, os pesquisadores descobriram que um alto consumo de gordura prejudica a ação dessas células, levando ao surgimento de diabetes. Está ali. E olha, os sintomas de diabetes são muitos, né? São muitos ali, a dificuldade. Mas olha, tem como reverter. Mude a sua dieta. Sabe, siga um tratamento específico e você vai ver como isso é possível. Saiu essa revista Época, a notícia de capa, Gordura Vicia? Um novo estudo compara fast food a drogas como heroína e cocaína. E aí vem a pergunta, né? Comer mal é um vício ou temos escolha? E olha o que diz. Um novo estudo sugere que a gordura cria dependência como cocaína e heroína. Já pensou isso, gente? Que tragédia. Ai, nós temos fontes de gorduras muito boas para você usar. Olha que delícia, gente. Quem que não gosta disso também? Castanha de caju. Olha aí o abacate disponível. O coco que nós temos abundância. Não sei se você já usou ou gosta do tofu, mas a questão é que temos muitas boas opções para usar, saudáveis, naturais e que podem dar a saúde que você precisa. Por favor, faça as escolhas corretas. Deus vai ajudar você para deixar de lado aquilo que vai fazer mal para você, aquilo que vai prejudicar o seu cérebro, o seu organismo, e você vai ter saúde. Deus quer que você seja feliz e para ser feliz você precisa ter saúde. Que Deus abençoe você, que a graça de Deus seja abundante na sua vida.